Agora a gente vai falar um pouco mais, né, sobre uma parte final, os comentários finais a respeito do contrato de mútuo, né? E depois eu vou entrar com mais detalhes no term sheet, tá? Então, só para recapitular, né? Esse é um ciclo de lives. A gente já superou 2 etapas. Vamos agora para a terceira etapa, tá? Depois, semana que vem, a gente tem a penúltima, falando da due diligence. Finalmente, no dia 30, a gente fala do acordo de sócios, completando assim o nosso ciclo, tá? Muito bem. Então, qual a ideia hoje? Hoje a gente quer falar sobre essas demais cláusulas do mútuo conversível. Depois a gente fala mais detidamente do term sheet, tá? Isso deve levar 40 minutos, mais ou menos, agora 5 e 5, né? E depois a gente abre para perguntas e respostas, trabalha mais alguns minutos, né? Identificando as questões de vocês. Com isso, a gente completa o nosso tempo estimado de 1 hora, tá? Então, muito bem. Então, para concluir a questão do mútuo conversível, né? Vocês viram que é bastante coisa. A gente já dedicou 2 encontros, né? Extensos aí, foram acho que 1h30 cada um, mais ou menos, né? E ainda tem coisa para falar, porque assim, o contrato ele tem aquela natureza híbrida, né, que a gente vem discutindo, e ele é uma projeção, né, para o futuro. Então, por isso que ele acaba sendo bem detalhado e tem uma série de cláusulas, tá? Essas cláusulas que eu vou mencionar agora são cláusulas, não é que elas são menos importantes, mas assim, tem cláusulas que vale a pena você brigar mais e tem outras cláusulas que são mais tradicionais e tem cláusulas padrão mesmo, tá? Então, assim, a ideia não é focar muito em cláusula padrão, mas falar um pouco das outras cláusulas que a gente encontra nos contratos, né, com frequência. Então, resumindo, a gente vai falar da questão de direito à informação, do vencimento antecipado, do trabalho dos fundadores das startups, uma cláusula muito legal de declarações e garantias, uma cláusula de indenização e, por fim, algo que é algo que parece muito questão de advogado, né? Mas como a gente estava comentando com o Marcelo agora antes, né, de começarmos aqui, na prática da vida do investidor, né, a gente se depara muito com essas questões mais técnicas jurídicas, então vale a pena a gente comentar brevemente, né? Não é uma questão só relativa aos advogados, tá? Bom, direito à informação. Direito à informação, não quero de novo fazer merchan do meu mestrado, né? Mas, enfim, esse aspecto da assimetria da informação é um negócio que eu dediquei um capítulo lá na minha dissertação, né? Então, eu acho um negócio bem interessante. Por quê? Primeiro que isso aí tem até uma teoria econômica por trás, né? Para explicar como é que funciona, né? Então, se a gente for atrás desse autor, o Hart, ele fala bastante do assunto, não é o único, claro, né, que trabalha o tema, mas a ideia basicamente é o seguinte: no momento de formação de uma empresa, sobretudo quando eu tenho de um lado um majoritário e o outro que acaba sendo minoritário, como é o nosso caso, né, de investidores, a gente tem uma questão essencial que é de assimetria da informação. Por quê? Porque o empreendedor, ele basicamente é um organizador de incertezas. Então, ele vai trabalhar diversos elementos relativos a uma série de variáveis, né? de mercado, componentes de tecnologia, de pessoas, etc. E é difícil alinhar essa posição e passar essa informação para o investidor. Então, segundo a teoria econômica, a gente tem uma diferença no nível de informação que cada parte tem, e isso tem algumas consequências e características quando a gente vai formatar um contrato. Então, o contrato de investimento ele é muito baseado na assimetria de informação, né? E para melhorar esse aspecto, e até para mitigar alguns riscos, é interessante a gente trabalhar no contrato esse dever de informação da startup, né? Ou seja, como é que a gente trabalha isso? Tem uma cláusula que vale a pena olhar com calma, até porque essa vai ser a matéria-prima para o investidor anjo, né? Em que a gente coloca ali um dever de reporte periódico, uma qualidade de informação, enfim,
também um canal fácil de comunicação com o empreendedor, porque na prática, não sei se vocês já presenciaram isso, né? Mas advogado muitas vezes lida com conflito, né? E a gente vê que existem alguns sinais logo no começo da relação com o empreendedor que já mostram que lá na frente vai dar problema. Ou seja, se começa a faltar informação, não tem relatório, a coisa vem capenga e não é por falta de qualidade, mas sim porque não tem propriamente um trato nessa questão de uma atenção especial nessa questão de fornecimento de informação, muitas vezes acaba dando conflito, tá? Então é legal atentar para essa cláusula e pedir sim o direito, né, de ser informado, sobretudo naquilo que pode ser negativo para o investidor. Então, por exemplo, se vier alguma situação que periga da default em pagamento de fornecedores, ou então que arrisque o próprio mútuo, né? Enfim, algum protesto, alguma situação adversa, um processo, um trânsito em julgado de alguma pendência, né? Tudo isso é importante que o investidor venha sendo informado, para não acontecer como estou vendo, assim, sabe, investimento de 3 anos de startup e claramente tinha uma questão até que o próprio investidor não solicitava informação e a gente sabe que em 3 anos muita coisa muda na startup, né? Então, acho que uma forma de mitigar isso é você ir trabalhando a informação periódica, né? Tem uma possibilidade também, né, que é a discussão de um comitê de investidores para trabalhar sugestões. Está um pouco relacionado àquilo que a gente estava comentando na semana passada, né? Mas, enfim, a ideia é que, se a gente está falando de smart money, informação nunca é demais, tá? E não para fins de fiscalização, mas sim para que o anjo consiga efetivamente exercer aquele apoio, né? Para o qual ele foi vocacionado, né? Quando ele colocou dinheiro na startup, tá? Bom, outra cláusula importante é cláusula de vencimento antecipado, porque, afinal de contas, eu faço investimento numa startup e eu quero que ela siga determinado caminho, não quero engessar, também tem que tomar um cuidado, né, de não engessar a startup, né, isso acontece também, é muito perigoso, né, porque ela precisa dessa flexibilidade, mas também não pode ser uma coisa totalmente solta, né, então, assim, o que pode dar um vencimento antecipado para o meu mútuo? A gente está falando de liberdade contratual, certo? Então, eu posso prever uma infinidade de coisas aqui dentro, mas tem algumas coisas que são interessantes, né? Se tiver muito protesto, se tiver se a startup entrar em mora, abandono pelos fundadores, isso aí é uma coisa muito complicada, né? Então, tem que ter, essa é uma que é importante a gente prever, né? Porque, afinal de contas, a gente investe no cavalo e no jockey, né? Na startup e nos seus empreendedores, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Questões de cisão, fusão ou reorganização em geral, mas que não sejam comunicadas ao investidor também são, normalmente isso é padrão, né? Vocês olharem um contrato de investimento de mútuo, vocês vão ver essa cláusula já como presente, né? Questões, claro, de falência e recuperação judicial, aí são casos extremos, né? Isso também costuma vir na cláusula de vencimento antecipado. Falsidade de declarações, essa é uma questão que parece sutil, mas eu vou abordar especificamente essa cláusula de declarações e garantias lá na frente, mas, enfim, costuma também aparecer, né, como uma cláusula de default, né? E aí, recomendação prática. É legal olhar nos contratos e sempre existe uma cláusula de put, né? Porque uma coisa é eu receber de volta o meu mútuo. Outra coisa é eu ficar como o último ali segurando a lanterna, né, a vela e todo mundo desaparece da startup. Então, se eu tiver, eventualmente, já tiver sido convertido lá na frente, é bom eu ter uma cláusula de put para conseguir devolver essas cotas para a sociedade. Tá? Bom, a atividade dos sócios fundadores, o que a gente quer evitar aqui? Quer evitar que o fundador da startup crie
uma forma de se desvencilhar dessa estrutura e começa a fazer uma outra paralela, né? Com a mesma atividade, enfim, mas desviando recursos e até a própria vocação da startup, né? Esvaziando. Ou ele vende a sociedade por um valor simbólico e sai com um baita contrato de executivo para alguém que na verdade seria um comprador e o investidor fica solitário ali, né? Só com um contratinho de multa na mão. A concorrência, essa é meio óbvia, né? Mas é importante prever, porque muitas vezes você não coloca o seu próprio CPF, mas coloca uma outra pessoa para fazer concorrência, também não é algo legal, isso prejudica o investidor, né? Então, o que se pode fazer nesses casos, né? São remédios contratuais, tá? Então, eu posso prever um vencimento antecipado, perdão, uma indenização, ou então, assim, esse prazo de 24 meses, podem ser mais, enfim, mas eu posso prever uma questão do fundador não se estabelecer no mesmo ramo de atividade durante 2 anos depois da saída dele. Então, isso já é uma forma de tentar minimizar, né, esse risco de esvaziamento da startup. Cláusula de declarações e garantias. Esse aqui é muito legal. É muito legal porque, assim, essa é uma cláusula padrão. Normalmente, as declarações que estão lá mal são lidas, né? Parece que é tudo... né? Não teria como ser diferente, né? É uma sociedade constituída de acordo com as leis brasileiras, ela cumpre regularmente suas obrigações fiscais, né? Agora, esse blá 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 todo, ele muitas vezes acaba sendo bastante explorado em caso de litígio, entendeu? Porque você vai lá, como fundador da startup, declara que todas as receitas estão sendo contabilizadas corretamente. De repente aparece uma situação de conflito, porque tinha uma discussão a respeito de contabilização de determinado contrato. Pô, isso pode ser entendido como uma quebra de garantia, uma quebra de declaração, né? E aí a consequência é a seguinte: como elas são muito genéricas, a discussão também fica muito genérica, né? E aí o advogado adora, né? Então é uma cláusula para tomar cuidado, né? É mais um ponto de atenção para a startup até do que para o próprio investidor, né? Mas é uma cláusula que, quando dá conflito, ela é muito explorada, né? Então é uma cláusula que vale a pena a gente atentar a ler, né, com cuidado, porque, enfim, ela vai ser relevante, tá? E aí, uma questão prática é a seguinte: olha, uma das declarações que a startup pode fazer, né, e que é algo que a gente olha bastante na due diligence, é o seguinte: é a propriedade intelectual. Então, basicamente, na startup você tem o site, né, ou aplicativo, você tem o domínio, né, você vai ter um nome comercial e você vai ter toda a tecnologia, a inteligência por trás disso, né? Então, é interessante prever, desde o começo, né, que que a startup declare, ou o investidor, desculpem, o fundador declare, que essa propriedade intelectual pertence a ele. Porque lá na frente, se tiver algum problema, se tiver um terceiro reivindicando alguma coisa assim, eu, como investidor, tenho um caminho bom aqui para tentar buscar a nossa indenização, tá? Cláusula de indenização, gente, é uma cláusula para socorro, entendeu? É uma cláusula que a gente vai tentar alguma recuperação, mas assim, investimento em startup, muitas vezes a cláusula de indenização ela pode não levar muito a algum lugar, tá? É importante ter, mas tem que lembrar que o cenário de investimento em startup é um em que o empreendedor muitas vezes não tem recursos, né? Então, é uma cláusula que existe, ela prevê, né, em casos de ilícitos, pode ser ilícitos contrários à lei, ou então em relação ao próprio contrato, né, algum desvio do contrato, eles têm que indenizar, tá? Isso já é decorrência da própria legislação, a gente só detalha um pouco mais no contrato, né? E tem a questão da indenização pós-conversão, porque só pensar o seguinte, né? Depois do momento que eu converti,
eu virei sócio da startup, né? Então, assim, aí a questão de demonstrar o desvio de finalidade da própria sociedade, quando eu sou sócio, ela fica um pouco mais complicada, tá? Então, a cláusula continua valendo, mas talvez numa medida um pouco mais difícil de provar do que propriamente antes do momento da conversão, porque ali eu tinha um mútuo, tinha as regras muito claras, né? Tá? Por fim, é a cláusula que eu estava comentando, né, com o Marcelo um pouquinho antes da gente começar, né, que é uma relativa aqui à resolução de conflitos, né, porque contrato, vamos pensar o seguinte, né, o contrato para que serve? Eu posso ter contrato verbal até com as pessoas, tá? Eu posso ter contratos, no caso da SCP, por exemplo, às vezes eu posso ter contrato nem escrito, eu posso ter um apalavrado, né, como se diz, tá? Então, assim, contrato por e-mail, contrato, como a gente brinca, papel de pão, tudo é contrato, né? É um pacto. Então, assim, esse instrumento que a gente costuma chamar de contrato, né, quando a gente põe no papel um contrato, a gente tem duas finalidades. Primeiro, claro, definir aquilo como que vai funcionar, mas, sobretudo, definir como desatar o nó, né? Porque é ruim quando a gente tem uma discussão, a gente precisa resolver, e o contrato não vai prever tudo. Lembra daquela questão da simetria da informação? Tem um outro autor, acho que é o Dassenzo, enfim, mas o nome não, depois a gente pode recapitular, né? Mas ele fala que é consequência da própria assimetria da informação a gente ter uma necessidade de um contrato que preveja mecanismos para a resolução dos conflitos. Porque a lei não dá todas as respostas e o contrato também não dá todas as respostas. Ele vai apontar caminhos, muitas vezes, né? Ou a gente fica com aqueles contratos enormes, né? O advogado fica tentando, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo outro, tal, até difícil de ler o contrato, porque a nossa capacidade de imaginar problema decorre muito da experiência, tá certo? E também da imaginação, né? Até onde a gente consegue enxergar, mas normalmente os conflitos surgem de pontos que não eram tão fáceis, senão a gente teria resolvido desde o começo, tá certo? Então, assim, para resolver os conflitos, a gente tem alguns caminhos, né? O tradicional, que é o judiciário, tem um método alternativo de resolução de disputas, que é a arbitragem, que eu coloco um terceiro, que é de confiança das partes, ou pelo menos que não tenha nenhum impedimento, né? Nenhum conflito de interesses. E tem uma terceira forma, que é a mediação, que eu vou comentar brevemente, em que eu coloco um terceiro para ajudar as partes a negociarem, tá? Então, muito que bem. Poder Judiciário todo mundo conhece, tá? O acesso é relativamente fácil, tá certo? Tem muitas situações em que até é possível, existe na teoria justiça gratuita, as custas do processo judicial são relativamente mais baratas, porque também a gente tem que colocar a questão do tempo, né? E da quantidade de recursos. Mas, enfim, é algo acessível. Que a gente tem que ponderar em relação ao judiciário, né? Primeiro, a gente está falando de uma decisão de um juiz que normalmente vai lidar tanto com o contrato de startup, quanto com pensão alimentícia, quanto com, dependendo se for vara menor, vai trabalhar questões criminais também, vai trabalhar, sabe, muita coisa, é muito direito para você conseguir ter uma decisão boa e técnica. E não raro, os juízes contam com experts, né? Chamam um especialista, chamam um perito, alguém para ajudar a dizer o que quer dizer, o que é o problema, né? Então, assim, as decisões são mais genéricas, né? Tem um segundo ponto, que é a questão de jurisprudência, porque, assim, como a gente está falando de uma questão de investimento, é uma questão sofisticada. Isso a gente vê pelos próprios termos, né, que são colocados quando a startup vai apresentar, né, o plano de negócios, tem uma série de métricas e siglas e tudo mais, e o judiciário, assim, talvez ainda não tenha tido tempo de acompanhar, né? Então, assim, a jurisprudência em relação a essas questões de startup não existe, e talvez não exista até porque os conflitos são solucionados de outra forma, né?
A publicidade, então tudo aquilo que houver de conflito vai ficar público, tá? Então é um aspecto mais complicado, né? Porque imagina que uma startup tem um litígio e de repente o fundador funda uma outra startup e já existe um litígio pendente, até que ponto isso afastaria ou não o apetite de investidores. E vice-versa também, o investidor que tem um litígio aí, a startup pode levantar muito facilmente essa informação e talvez não se interessar por aquele investidor, né? A quantidade de recursos, os processos vão longe, né? Até Brasília várias vezes, vários anos, né? Os processos podem demorar e se arrastar durante muito tempo. E tudo isso, assim, é difícil você ter uma pacificação do litígio dentro do poder judiciário, tá? Não é uma crítica propriamente ao judiciário, mas sim a forma como os processos são conduzidos, né? A legislação tem uma infinidade de recursos. O judiciário acaba tendo que administrar os conflitos, então, ao invés de julgar, muitas vezes, quando chega nos órgãos superiores, você nem consegue fazer recursos subirem, tem recurso do recurso para fazer subir o recurso, porque eles também querem cortar na raiz, para tentar trabalhar do ponto de vista administrativo uma quantidade, né, limitar a demanda para conseguir oferecer algumas decisões de qualidade, tá? Alternativa a isso é o seguinte, eu posso colocar um terceiro, que é a arbitragem, né? A arbitragem, na verdade, é uma das formas mais antigas que a gente tem de resolução de conflito, né? Até mesmo no Brasil, na Constituição do Império já existia a previsão da arbitragem. Durante muito tempo, essa resolução por um terceiro imparcial ficou meio sem aplicação prática, porque você tinha decisão de alguém de fora, de um árbitro, mas depois essa decisão tinha que ser revalidada pelo Poder Judiciário, então aí era melhor ir para o Judiciário direto, tá? Mas isso mudou, tá? Foi uma construção a partir de uma decisão importante, né, de Brasília. Então, assim, o árbitro, a partir da nova lei, que é de 96, e depois de uma decisão importante que validou os efeitos dessa lei, declarou a constitucionalidade dessa lei, a gente passou a ter muito mais força na arbitragem, né? Na arbitragem, eu posso colocar alguém que seja de confiança das partes. Então, imagine o seguinte, eu tenho um investidor da Polyangels e uma startup, né, e um conflito. E eu posso, de repente, pegar alguém que seja de confiança dos dois, ou seja, alguém do ecossistema, vai arbitrar e vai decidir essa situação. Precisa ser advogado? Não, não precisa. Tá? Tem que ter a confiança das partes. E como é que vai ter? Com histórico profissional, com conhecimento, né, com reputação, né? Vantagem, essa decisão é confidencial, a não ser que as partes não queiram, mas em princípio a decisão é confidencial, então eu consigo trabalhar questões contratuais de uma forma mais privada, né? É mais ágil, tá? Então, assim, consegue se resolver via arbitragem muito mais rapidamente do que pelo Poder Judiciário. E uma outra vantagem, né? A gente estava falando agora há pouco de SAFE, né? De captação de investimento, que teve via o Delaware, Cayman, enfim. Na arbitragem eu consigo, e é muito comum eu escolher a legislação que eu vou aplicar. Não preciso aplicar a legislação brasileira, né? Então, isso pode ser uma vantagem, tá? É só definir no contrato, né? Os pontos a ponderar são os seguintes: a decisão do árbitro é definitiva, tá? Eu não tenho propriamente recurso na arbitragem, né? Então, o que o árbitro decidiu, ou os árbitros, né? Um ou três árbitros, depende de valor, depende da Câmara, mas a decisão proferida por um árbitro é final. Posso tentar esclarecer, né? Pedir um esclarecimento, mas o princípio decidiu, está decidido, né? Custo ainda é uma realidade cara, tá? Então, tem determinadas câmaras que estão se esforçando para modificar a plataforma de custo, né? Porque é o que eu sempre falo do investimento em startup, é um investimento sofisticado, complexo, mas os valores, num primeiro momento, eles são baixos, né? Então, para você conseguir adequar isso dentro de uma câmara arbitral, ainda é um negócio complicado em termos de custos.
E esse, por fim, equidade, estão vendo ali que eu coloquei por equidade? Esse é um aspecto bem importante, porque muitas vezes aparece equidade como uma palavrinha só no contrato, né? A gente não presta muita atenção, tá? Já vi isso acontecer. E quando vem o árbitro decidir, ele não está preso a nenhuma lei. Quando eu coloco equidade no contrato, na decisão, significa que vai ser o próprio senso de justiça do árbitro que vai falar quem tem razão ou não, né? E advogar com base em equidade, para gente que mora no Brasil e está acostumado a um direito codificado, existem leis, existem códigos e normas escritas, é um negócio difícil, tá? Então, só cuidado com isso, se aparecer equidade, pensem bem na hora de optar, tá? Por fim, tem a questão da mediação, né? Ou seja, eu posso chamar um terceiro para ajudar as partes a negociarem. Muitas vezes o diálogo fica difícil, então coloca um terceiro, ele vai trabalhar com determinadas técnicas para suavizar o conflito, identificar, pegar a partir das posições das partes, trabalhar os interesses que na verdade elas têm, e ajudar a dialogar, né? Claro que é possível as partes dialogarem diretamente, tentar um acordo diretamente. Algumas vezes você chega nesse caminho mais fácil com a mediação, né? Existe uma coisa que chama cláusula escalonada, e aí que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada se surgir. Porque nessa cláusula escalonada, muitas vezes eu tenho que partir para a mediação, cumprir lá um tempo de negociação, para depois, então, passar para uma decisão por um terceiro, né? Na arbitragem, né? Então, assim, essa cláusula escalonada muitas vezes pode representar um tempo maior, né? E um gasto maior para se fazer se a mediação não resolver, tá? E essa questão de mediação, só um comentário final, tá? Vou encerrando por aqui, mas é algo que a gente tem essa nova lei de mediação, tem 5 anos no Brasil, tá? Ainda está em desenvolvimento, o judiciário está apostando muito, mas muito mesmo agora, por conta da pandemia, que vai ser necessário cada vez mais trabalhar essas questões de mediação, já tem uns procedimentos específicos aqui no Tribunal de Justiça para evitar o recurso direto ao judiciário, então é possível, sabe, para conflitos empresariais, por exemplo, eu consigo mandar para o Tribunal de Justiça uma solicitação de mediação para ver se antes de iniciar o processo eu consigo negociar a contraparte com a ajuda de um terceiro, mas é algo que ainda está em desenvolvimento aqui no Brasil, tá? Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho do term sheet aí, né? Que é presente em todas as operações aí do investimento anjo. E eu vou começar falando pela relevância do term sheet, né? E ao invés de tentar explicar isso, eu vou dar um exemplo aqui, que é bem... Todo mundo conhece esse exemplo aqui do Facebook. Esse exemplo do Facebook, que é o do Mark Zuckerberg versus Gêmeos, né? É um caso bem claro, assim, em que um term sheet, nesse caso, teria resolvido, né, ou pelo menos minimizado muito essa disputa entre eles, que é a questão, porque você teria lá, basicamente discutiram quem teria inventado, quem não teria, né, resumindo de uma maneira simplista, mas um term sheet teria resolvido esse problema, porque teria a fotografia dessa negociação lá de trás. E no mesmo Facebook também você teve o caso do Zuckerberg quanto o Eduardo Saverin, que era uma questão de diluição, que foi mais adiante o problema, mas também um term sheet teria resolvido, ou pelo menos minimizado em muito, né, o problema entre eles. Então, assim, é claro que isso aqui são exemplos de uma operação específica, mundialmente conhecida, e um problema existente entre sócios fundadores da startup, né? Então, não é exatamente o caso, porque nós vamos falar aqui do term sheet no contexto do investimento anjo, na relação entre
o investidor, anjo, e o sócio fundador. Mas, de qualquer maneira, eu acho que demonstra o quanto pode ser relevante lá na frente, né, essas questões preliminares. E nós estamos aqui, só para tentar situar, você tem dentro do investimento anjo, você tem as 3 fases, né? Fase de primeira da negociação, segunda fase, o aporte, conversão, e a terceira fase, que seria a pós-conversão, onde as partes são sócios, né? Você tem ali os documentos que regulam essa terceira fase, que é o contrato social, ou estatuto, dependendo da modalidade de empresa que nós estamos lidando, se uma SA ou uma limitada, e o acordo de sócio. Essencialmente são esses documentos que regulam essa fase. Aí você tem o mútuo conversível, que vai regular a segunda fase, que é o aporte e a conversão. Ali, então, basicamente, o mútuo conversível abrange essa segunda fase. E a primeira fase, que é de negociação, ela é coberta pelo term sheet. Então, essencialmente, nessa fase que é incipiente ainda, é que as coisas não ficam muito claras. Então, o term sheet toma uma importância, uma relevância para regulamentar isso dentro, obviamente, do contexto que merece ser regulamentado, né? Então, ele é essencialmente, né, tem vários nomes, coloca Letter of Intent, carta de intenções, memorando de entendimento, memorando of understanding, ou term sheet. O nome, tem algumas pessoas que dizem que a carta de intenções teria menos considerações que o term sheet, mas o ponto é que todos eles são espécie do mesmo gênero, que é contrato preliminar, ou seja, um contrato que antecede, prevendo condições, termos e condições, da assinatura de um contrato definitivo ou intermediário na sequência. Tá? E na condição, trazendo para o ambiente, isso aqui, o contrato preliminar, seja term sheet ou memorando de entendimento, tem vários ramos do direito, não só nas operações de investimento anjo, né? Mas trazendo pro investimento anjo, você tem a lógica, essencialmente, você vai ter um term sheet, que vai ser, na sequência, vai ter uma due diligence, aí depois você vai ter um mútuo conversível, e você vai fazer refletir aquelas cláusulas, aquelas condições que você previu no term sheet, você vai fazer refletir no mútuo conversível, né? E depois, essas mesmas cláusulas, ou parte delas, vão se refletir no acordo de sócios quando houver a conversão da participação do investimento, do aporte em participação societária. Então, é essencialmente um pré-contrato, não há a menor dúvida com relação a isso. E na condição de pré-contrato, cumpre questionar até que ponto ele é vinculante ou não, né? Via de regra, e eu digo aqui via de regra, porque na verdade você dá o caráter vinculante que você quiser, né? Via de regra, ele é grande parte não vinculante, eu diria que 90%, e uma pequena parte vinculante que a gente vai explicar depois na sequência, tá? Mas isso, de novo, você regula, você calibra isso, né? Mas via de regra, no investimento anjo, você trabalha com esse contrato preliminar, onde você tem 90% do contrato não vinculante, os outros 10%, se é que chega a 10%, vinculante. Em termos de conteúdo, você vai ter, então, no term sheet, disposições comuns que são depois refletidas no mútuo conversível e desaguadas, ao fim, alguma delas, no contrato entre sócios, seja no acordo de acionistas ou de cotistas, né? E até no próprio estatuto, porque você pode prever algumas questões que se refiram ao estatuto ou ao contrato social. Mas o que colocar nessas disposições, né? Por exemplo, se você colocar pouca coisa no term sheet, você trabalhar um term sheet muito escasso, muito pobre, você tem uma vantagem, né? Porque você vai assinar mais facilmente o term sheet, vai fluir melhor aquela primeira etapa da negociação. Por outro lado, você vai estar postergando essa discussão de vários itens que você não antecipou, você vai postergar para discutir quanto da assinatura do mútuo conversível, né?
Então, você está trazendo para cá essas questões que, eventualmente, você optou por não colocar lá no term sheet. Por outro lado, se você incluir muita coisa, você antecipar muito muitas exposições do mútuo conversível por term sheet, você vai ter uma vantagem, porque você pode chegar lá, né, no mútuo conversível, você terminou, está tudo pronto, já foi praticamente tudo negociado. Eu estava até conversando ontem com o Rubens sobre o term sheet, né? E eu digo, olha, até dá para colocar a minuta em anexo, né, do mútuo conversível e dizer, olha, o term sheet fica pequenininho, olha, se a gente assinar, essa aqui é a minuta que a gente vai assinar. Mas até que ponto, até o Rubens chamou a atenção, você consegue, na prática, fazer que no momento do term sheet, que é um momento da negociação ainda muito incipiente, né, como você consegue, trazer toda essa discussão, dando um exemplo aqui, como você começar um namoro e querer discutir já o regime de casamento que você vai ter, né? Comunhão de bens ou não. Então, é muito complexo. Talvez você engesse, muito provavelmente você vai estar engessando essa operação, trazendo para esse momento ainda incipiente muitas cláusulas que talvez não seja o momento oportuno de se discutir. Então, qual é a equação aí para a gente decidir o que coloca ou não no term sheet? Essencialmente, eu acho que dá para a gente trabalhar aí com os deal breaks, ou seja, aquelas cláusulas que a gente pergunta assim, bom, se isso aqui não estiver no mútuo conversível, eu assino? Se a resposta for não, não assino, então isso aqui é um deal break. Ou seja, eu não vou adiante. Então, é melhor colocar já no term sheet, porque já encerra por aqui, né? Então, eu acho que essa é uma boa medida. Claro que se coloca o que se quiser, contrato é possível, nós vamos conversar aqui dentro daquilo que normalmente se aplica, e óbvio que cada caso é um caso, isso aqui não é uma fórmula pronta, né? Mas, essencialmente é isso, ou seja, é aquilo que eu quero que realmente conste lá naquele documento, de modo que eu possa refletir isso depois no mútuo conversível, né? Eu fiz uma estrutura aqui, tá, em cima do que a gente olhou e trabalhou vários term sheets, em cima da experiência que se tem. Então, uma questão importante é a gente trabalhar a estrutura do documento, não pela questão só do formalismo nem nada, mas para saber onde está o quê. Um contrato de term sheet bem feito e bem elaborado, e limpo e claro, ele permite que as pessoas, que as partes entendam bem onde está o quê, e isso tudo fica mais fácil, né? Então, essencialmente, a gente divide aí na qualificação das partes, nos considerandos, aquele considerando o quê, considerando o quê. Depois você coloca o objeto, que é o que estabelece o que a gente está contratando de uma maneira bastante resumida. As condições para assinatura do mútuo conversível, que é aquele gatilho que diz, bom, se isso aqui acontecer, então aí nós vamos assinar o mútuo, efetivamente, né? Aquelas condições que suspendem a assinatura entre o term sheet e a assinatura do mútuo conversível. As cláusulas econômicas, que são aquelas cláusulas que nós já falamos semana passada, né? Que são importantes de serem discutidas e, portanto, via de regra, deveriam estar no term sheet. As cláusulas de controle, que são também aquelas que nós falamos semana passada, fazendo um link aqui, e as cláusulas que a gente considera vinculantes, que é o que a gente vai falar. Com relação à qualificação das partes, gente, isso aqui não é um mero formalismo, tá? Ele tem um objetivo maior. Ninguém busca com o term sheet fazer com que todos assinem o documento e depois a gente obrigar alguém a assinar depois o mútuo goela abaixo, vamos chamar assim, né? Não é dessa intenção. Na sua essência, o contrato de investimento, né, investimento anjo, ele não quer forçar ninguém a assinar lá, né? O que se pretende é dar muito mais a ciência de todos os envolvidos e criar um alinhamento decisório, e novamente fazendo um vínculo aqui com o que o João falou na semana passada, né, e até usando a figurinha que ele botou também, a imagem que ele colocou, quer dizer que todos estejam na mesma sintonia, na mesma página. Vocês imaginem o seguinte, o líder vai lá e assina um term sheet em que os demais investidores não sabem o que tem lá dentro, ou olharam muito rápido, nem prestaram atenção. Aí chega lá, na hora de assinar o mútuo, o investidor quer discutir cláusula que estava no term sheet, e aí fica ruim.
existe um espaço de discussão naquilo em que não constou no term sheet, porque o term sheet, como a gente conversou, não vai cobrir tudo. Vai ter 40%, 50% do mútuo conversível que não estava no term sheet. Ali é que pode realmente gerar discussão e até inviabilizar o negócio. Mas rediscutir aquilo que se colocou no term sheet, não é que depois vocês vão ver, vai ter uma saída para isso. Tá? Se a pessoa mesmo assim quiser sair, ela vai sair. Mas não é uma saída, vamos chamar assim, leal, porque você já assinou lá atrás concordando com aquilo. Isso vale para as duas partes, também para a startup. Então, é muito mais a qualificação da parte e envolver todos que estão ali, ainda que alguém assine por todos, mas que todos pelo menos deem um ok informal a isso, é importante nessa linha do alinhamento decisório, tanto das duas partes, né? Porque o founder também, se um fundador assinar e o outro não ler direito, depois vai dar o mesmo problema. O segundo ponto são os considerandos. Os considerandos aqui, gente, muita gente não dá muita bola, tá? Mas a verdade, eu sou um fã de considerandos, né? Porque eles traduzem as circunstâncias negociais, eles traduzem o contexto que o negócio está sendo firmado. Então, por exemplo, o que motivou as partes, o que elas pretendem a partir do que existe, né? Então, seria considerando que a startup opera em tal segmento ou pretende desenvolver, considerando que os investidores... Enfim, você contextualiza tudo aquilo que aconteceu até o momento da assinatura do contrato. Não. Então, isso pode, numa eventual controvérsia entre as partes, isso pode ser uma fonte de interpretação e evitar um problema futuro, porque você vai ter a fotografia, como aconteceu aquilo tudo, o contexto. Então, numa dúvida de uma cláusula, por exemplo, então você tem lá uma cláusula que de repente a interpretação não ficou clara, você volta para aquela circunstância em que o contrato foi firmado e você pode ter ali a resposta. Isso, por exemplo, seria um caso típico que nós teríamos a resposta se tivesse feito um term sheet e considerando-os bem feitos, naqueles casos que a gente citou lá do Facebook. Com certeza nós teríamos isso. Então, é nesse sentido que os considerandos são úteis, porque eles podem realmente ser uma fonte de resolução do conflito dentro do... E veja, o que você colocar de considerando no term sheet vai acompanhar toda a negociação. Inclusive, pode resolver um problema lá depois na sociedade. Porque toda a relação, o João falou antes, que contrato é um acordo de vontades. Ele é normalmente formalizado por escrito, mas se você tiver como provar que houve um acordo verbal, e o problema é a prova, mas se você tiver como provar, você prova e você faz cumprir. Então, toda a relação entre as partes, ela compõe o contrato como um todo. Então, numa eventual discussão, você pode buscar uma fonte de solução de conflito aqui. Então, eu vejo o considerando bem feito, né? Não é o considerando que tem gente que começa a colocar cláusula dentro dos considerandos, faz considerandos enormes e redundantes, não é isso. Mas você dá esse contexto de uma maneira objetiva, sintética e clara, ele é bem... Não desprezem o considerando. Eu vejo muita gente passar batido pelos considerandos como se não fossem importantes, e eles são. O outro ponto é o objeto. O objeto é uma questão mais simples, né? Basicamente é um resumo do que está sendo contratado e, de certa forma, complementa o que foi dito lá nos considerandos, né? Reflete o que foi dito, ou seja, eu tenho um exemplo aqui de cláusula. O presente instrumento tem por objeto estabelecer as premissas básicas do contrato de mútuo conversível em participação a ser futuramente firmado entre as partes mediante o prévio atendimento de condições entre elas ajustadas. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Não é só para se ter uma ideia, mas, enfim, é o resuminho do que a gente vai contratar de uma maneira sintética. Isso aqui também tem muita gente, às vezes, faz esse erro. Lá, quando põe o objeto, aí começa a colocar cláusula, colocar outras coisas dentro do objeto e já mistura. Já foge do escopo que é realmente o objeto. Aqui tem uma questão que são as condições para assinatura do mútuo conversível. Aqui é uma cláusula estratégica, é uma cláusula relevante dentro do term sheet. Por quê? Você tem o term sheet aqui, né? Você tem as condições que devem ser implementadas e delas vai definir se você vai assinar o mútuo ou não. Tá? Então, você tem, primeiro, quer dizer, vai ter
se for assinar o mútuo, vai então migrar essas cláusulas do term sheet para o mútuo. Mas aqui, a primeira delas, a primeira condição, é que está em todos os contratos, não tem, né, da sua essência, né, é a due diligence, que é justamente onde você vai saber aquilo que você ainda não sabe. Aliás, a due diligence é a razão, genuinamente, de ser de um term sheet. Porque se você tivesse a informação que você vai obter na due diligence, e que nós vamos falar semana que vem, você não precisava fazer term sheet, você assinava o mútuo conversível, direto, porque já tem a informação necessária. Então, o que justifica a assinatura do term sheet é o due diligence, né? Essencialmente, esse aqui é a principal causa que você pode dizer, não quero assinar um mútuo conversível, porque deu na trave, né? Olha, eu fui ver a questão lá, fui confirmar as questões legais, documentais, e não fechou. Então, eu não vou assinar um mútuo conversível, né? Agora, tem uma outra cláusula, que é a aprovação, que geralmente é colocada, né, que é a aprovação da minuta do contrato de mútuo conversível. Essa cláusula, na verdade, ela é uma porta de saída, na prática, para qualquer uma das partes. Tá? Porque aprovar ou não a minuta é uma questão subjetiva. Eu posso fincar o pé e dizer, olha, não vou aprovar e pronto, e sair fora do negócio. Agora, veja, dentro de uma linha de boa-fé entre as partes, se entende razoável que você não vá aprovar uma minuta, por exemplo, dentro daquilo que você não contratou no term sheet. Você tem espaço de negociação dentro daqueles 40%, 30% de cláusulas e de condições que não estão previstas no term sheet. Porque você tentar rediscutir isso no term sheet e sair fora da negociação não seria muito leal, né? Agora, é possível, é uma porta de saída, né? E até, de novo, voltando à conversa que eu tive com o Rubens, ninguém quer fazer term sheet para obrigar ninguém, né? Não, agora você está querendo rediscutir a cláusula do term sheet, então eu vou te obrigar a assinar o mútuo, ou vice-versa, né? O startup dizer a mesma coisa no outro lado. Na verdade, isso na prática não funciona, porque você é a mesma coisa que você noivar e obrigar a noiva a casar, sabendo que você vai viver o resto da vida com alguém que não quer casar. Então, funciona muito mais, eu acho, como um filtro, sabe? Para você saber, tá bom, cai fora e você já sabe com quem você está lidando do outro lado. Entende? Veja, naquelas condições que estão previstas no term sheet. Tá? E tem outras também que se coloca aqui, outras condições, que na verdade, gente, via de regra, se você colocar que você tem que aprovar a minuta do contrato de mútuo conversível, você está abrangendo toda e qualquer outra condição que você gostaria que estivesse, porque você vai estar necessariamente colocando dentro do mútuo, né? Enfim, então essa aqui é uma cláusula que você calibra, você pode botar mais ou menos elementos aqui para obrigar, mas assim, dentro daquela linha que nós conversamos, não tem porquê, dentro do contexto do investimento anjo, você obrigar alguém a assinar algo, né, se não há porquê, não há interesse em ir adiante. Aí depois, entre outras cláusulas que são importantes, que geralmente se coloca dentro do mútuo conversível, são as cláusulas econômicas que o João falou semana passada, né? Que é preço, desconto, valuation cap, procedimentos de conversão, pay to play, enfim, reserva de ações para funcionários e vesting, cláusula anti-diluição, cláusula safe, enfim, todos aqueles elementos que nós trouxemos semana passada e elegemos semana passada como importantes, óbvio que por uma coerência lógica, nós também entendemos que deve estar no term sheet. Agora, de novo, isso é uma questão caso a caso. Tem que olhar o caso específico. Talvez em alguma situação específica não vale a pena, em outras vale. E o mesmo se aplica às cláusulas de controle, que eu falei semana passada. Quer dizer, você tem direito de veto, classe de ações a ser recebida após conversão, tag along, enfim, todas aquelas cláusulas que nós conversamos semana passada. A mesma coisa se aplica. Aquelas que a gente conversou semana passada são aquelas que, a princípio, devem ser incluídas no term sheet, porque, a princípio, são importantes. São aquelas cláusulas que vale a pena brigar por elas, né? Aí, depois, você tem as cláusulas vinculantes, que costumam ser vinculantes no term sheet, que é a confidencialidade, ou seja, independentemente de eu assinar ou não o mútuo conversível lá na frente, eu vou manter a confidencialidade. Então, ela vincula. Por isso que se fala que é vinculante. Você assinou o term sheet, você está vinculado a esse compromisso de confidencialidade.
né? Da mesma maneira, a exclusividade. Aqui é um ponto importante, sobretudo para os investidores, né? Que é o no shopping, que o pessoal chama, que é o compromisso que os sócios fundadores da startup assumem durante determinado momento não negociar, né? Não sair rodando bolsinha para um monte de investidor e você para ali, o investidor anjo para analisar, perde tempo, energia, dinheiro durante 2 meses, 1 mês e depois chega lá e a startup vendeu aquele investimento para outro, viabilizou esse investimento para outro. Então, essa talvez seja uma cláusula relevante e é importante que ela tenha esse efeito vinculante. E, por fim, o pessoal costuma colocar sempre uma cláusula de não vinculação para reforçar aquilo que a gente diz que o term sheet não tem o efeito vinculativo, né? Então, se coloca o presente instrumento é assinado sem caráter vinculativo, ressalvadas as cláusulas de confidencialidade e exclusividade nos limites delas previstos. Então, tudo isso, gente, é importante só dizer o seguinte, não é uma regra pronta, que a gente tentou fazer uma big picture do term sheet, tá? Dentro daquilo que costuma se usar, mas, de novo, não existe modelo pronto, deve-se analisar caso por caso, você calibra o que você vai trazer de mais disposições, mais ou menos de acordo com a situação do caso concreto, das pessoas envolvidas, e você também coloca maior vinculação ou menos de acordo com a operação. Então, é apenas um modelo aqui, se procurou muito mais mostrar a estrutura do que necessariamente o conteúdo, porque isso, como disse, é caso a caso. Então, basicamente era isso que nós tínhamos para falar sobre o term sheet no primeiro momento, né? Enfim, e aí a quarta live, a gente adiantando aqui o que vai ser da quarta live, vai ser sobre due diligence, que nós comentamos en passant agora, né? Vai ser na próxima quinta, dia 23 de julho, e aí vamos para a penúltima. E essencialmente é isso. Agora a gente vai abrir aí para perguntas no mesmo modelo que a gente fez na semana passada.